Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui quem fala é o João. E hoje temos mais um episódio especial. Hoje a gente vai trazer mais uma atualização aí de um congresso recente que teve. A gente vai conversar sobre um dos congressos que teve aqui no Brasil recentemente, em maio, lá em Foz do Iguaçu, que é o congresso do ICHAN, que na verdade é dois congressos em um, que a gente pode falar isso esse ano, né, João? Que é o InFocus, que é um congresso que já acontecia de forma regular aqui, mas que dessa vez se transformou, se juntou, né, com a International Society for Human and Animal Mycology, a ICHAN, e daí deu esse congresso que basicamente é fungo, né, João? É isso aí, um congresso de infecções fúngicas para os amantes aí da micologia médica. É isso aí, vamos lá. Então a gente vai aqui aproveitando. Rapidinho a gente vai falando sobre os assuntos que a gente separou. É óbvio que a gente não vai trazer aqui todas as aulas que foram discutidas, todas as apresentações que foram discutidas no ICHAN, mas a gente vai falar que separou alguns estudos, algumas coisas novas de alguns fungos. Rápido a gente vai comentar sobre cada uma delas e daí logo em seguida fala sobre aquilo que a gente achou mais relevante. Vou contar um pouquinho da história do ICHAN, que eu acho legal para o pessoal conhecer, né? Bora. Então, o InFocus, ele é um congresso de infecções fúngicas que foi assim, ele é idealizado por 3 especialistas, né? Na verdade, 2 infects e um hemato que é infecto-honorário, que é organizado no Brasil já há bastante tempo, nem sei, a primeira edição tem muitos anos atrás, que é o professor Naldo Colombo, da Unifesp, que é infectologista especialista em micologia, é bem conhecido. O professor Márcio Nucci, hematologista, mas a gente fala que é o hemato da infecção. E o professor Flávio de Queiroz Teles, né? Esses são 3 caras super importantes da micologia, eles faziam sempre esse evento em focos. E aí, esse ano, especialmente, o professor Arnaldo ele virou presidente, ele foi eleito presidente da ICHAN. Então, nada como trazer o congresso e fazer junto, tudo num lugar só. Então, o ICHAN, o congresso que seria o InFocus, ele virou o ICHAN, porque é justamente trazendo o internacional. O InFocus geralmente era mais América Latina, né? E o ICHAN ele é mundial. Então ele trouxe esse povo todo para se reunir em Foz do Iguaçu. O congresso foi agora, finalzinho de maio, a gente tá super quente mesmo, acabamos de voltar de lá. Vamos falar. E aí o que você falou, a ideia aqui não é esgotar o congresso, mas vamos falar do basicão. Então, fungos de importância médica, arroz e feijão dos fungos. Primeiro fungo que todo mundo lembra quando fala, infecção foi cândida. Então, o primeiro assunto tem que ser candidemia, pessoal. Então, para lembrar, né, o basicão de cândida, para quem não conhece as infecções fúngicas, né? A cândida é uma levedura. A gente tem grupos de fungos de importância médica, as leveduras, os fungos filamentosos e os dimórficos. Quem quiser imaginar aí em casa, imagina um queijo camembert, um queijo brie, aquele queijinho que tem o fundo meio cremoso e é coberto por um fungo ali peludinho. É mais ou menos isso. Levedura, a gente brinca que são as bolinhas, é o que faz ali o meio do queijo, a fermentação queijo, da cerveja, tudo é feito por leveduras, né? E aquele mofo, né, ou fungo peludinho que está em volta ali, que no caso desses queijos é um penicillium, ele é um fungo mesmo, é um tapetinho de penicillium ali branquinho, peludinho, né? Que são os fungos filamentosos ou mofos ou bolores. Então esses são os nomes que eles recebem, né? Então ou ela é levedura, ou ele é filamentoso. E existem os fungos dimórficos, que numa temperatura, ou seja, no ambiente, eles são uma coisa, e no corpo eles são outra coisa. As principais leveduras de importância médica são Cândida, Cripto e Tricósporum. Então a gente vai falar um pouco sobre elas primeiro, então leveduras. Então Cândida, candidemia, Cândida vive no nosso trato digestivo e causa infecções por cândida em pacientes que têm aqueles fatores de risco do episódio de candidemia, quem quiser assistir, lembrar desse episódio, e basicamente por translocação do trato digestivo ou eventualmente uma questão relacionada a catéter, indução parenteral. São super comuns, então são talvez as infecções mais comuns por fungo na terapia intensiva, no dia a dia de quem trabalha no hospital, né? Então aqui nós não estamos falando de candidíase de pele, a gente está falando de candidemia, infecção de corrente sanguínea por cândida. Talvez essa seja a infecção mais comum e mais importante, que foi mais discutida no congresso. Então, a gente teve uma aula bem especial do professor Arnaldo, que ele comentou um pouco sobre a epidemiologia de cândida. Eles estão levantando um montão de coisa sobre as cândidas do Brasil, inclusive falando sobre cândida auris, que é aquela cândida que a gente também tem um episódio super legal. É o episódio que a gente fala sobre o fungo do mal, né? A gente gravou um episódio sobre candidemia, um sobre Candida auris, então qualquer coisa a gente volta lá. Que é uma cândida que basicamente tem resistência intrínseca ao fluconazol, a Candida auris, né? Isso, a diferença da auris é que ela tem aquela característica de funcionar mais como uma bactéria multi-R e se dispersar pelo hospital. Eu brinco assim que é uma cândida que tem uma característica de bactéria para se disseminar pelo hospital. Diferente das outras cândidas que geralmente são endógenas de cada paciente, essa ela pode passar facilmente de um paciente para o outro e contaminar o ambiente, né? E ela está relacionada muito com a salinidade, com o suor,
maior, né? Os primeiros surtos ocorreram por termômetros axilares, coisas assim. E aí, o que tem de legal saber, né? O que foi comentado, não está publicado esses dados, mas foi comentado no Congresso ainda, então isso que é legal de Congresso, né? O professor Arnaldo falou um pouco das cândidas do Brasil, que foram levantadas, um montão de cepas de cândida, tem mais de 1.000 levantadas no Brasil. E o que foi encontrado que eu achei muito interessante? Começou-se a ter resistência a fluconazol em espécies que não classicamente são resistentes a fluconazol. Então a gente falava sempre assim, Candida glabrata, Candida krusei, né? Que hoje até a Candida glabrata, quem for olhar agora é Nacaseomyces glabrata, mudou o nome, mas a gente ainda chama de Candida glabrata, são resistentes a fluconazol. Glabrata krusei é refluco. Não dá para usar fluconazol para esses grupos de pacientes a maioria das vezes. É isso que a gente dizia antes. Aí as outras, não, albicans, parapsilose, tropicalis e tal, são mais comuns, são sensíveis. Então a gente falava isso. E que a gente viu com esse levantamento? Não dá mais para falar isso, tá? Então a disseminação e a resistência ao fluconazol pode chegar a 20% e ela tá começando a aparecer em espécies que a gente não estava acostumado a ver. Então, a gente falava antes, fluconazol é para quem? Para albicans, não podia para glabrata, não podia para krusei. Agora, mais ainda, a gente deve escolher sempre equinocandina para tratar as candidemias, porque existe maior resistência ao fluconazol, a espécie não determina mais quem é resistente e quem não é. Então, isso é muito legal, porque todos os protocolos de candidemia, preferencialmente, vão ter uma equinocandina como primeira escolha do tratamento. Tá? Isso é muito legal. A gente classicamente já indicava, né, as equinocandinas para candidemia, ou seja, quando você tem cândida na hemocultura, pela própria farmacodinâmica da droga, né, a gente vive brincando aqui nos outros episódios que as equinocandinas são os nossos beta-lactâmicos do fungo, e chama atenção duas coisas quando você fala isso para mim, João, é que cada vez mais a gente tem feito o diagnóstico de cândida de uma forma geral, as pessoas têm mais noção disso de uma forma geral, e o uso dos antifúngicos, assim, de uma forma, conceitos como Candida score e tudo mais, tem feito às vezes um uso um pouquinho, às vezes até exagerado. Mais agressivo, né, por score de risco. Então esse é o padrão hoje mesmo, né, dar equinocandina para pacientes com alto risco que evoluem com sinais de infecção. Aí pode usar o score que você achar melhor, mas que Candida score é o classicão, tem score de Ostrowski, tem score de Leão, tem um monte de score. Mas a ideia é isso mesmo, um paciente com alto risco você dá quino logo, e isso é fato agora. Então com certeza, se você usar o fluconazol no seu serviço, não use mais fluconazol, use equinocandina sempre, tá? Porque agora, nem se você falar assim, nossa, mas eu só tenho tropicalis, né, só tenho parapsilose e não tenho glabrata e krusei, não importa, está aparecendo resistência a fluconazol. E aí a pergunta lógica que vem depois aí, a resistência equinocandina, foi comum no Brasil? Exatamente isso que eu ia perguntar. A gente tem resistência aos nossos micafunginas, anidulafunginas, que são remédios que a gente consegue relativamente fácil, né? Boa, então a gente, o legal desse estudo que o professor está fazendo é que ele não está olhando só o antibiograma, não só olhando o fenotipo, mas está procurando genes de resistência também, para dizer que realmente tem resistência, que não é, que o fungo ele tem uma coisa diferente, né? Ele faz alguns achados nos testes microbiológicos, né, que a gente não vai falar tanto nesse episódio, mas que às vezes você pode se enganar com as mix, enganar com a concentração inibitória mínima ali. Ele faz alguns, tem uma coisa chamada trailing, que cresce antes, cresce depois, enfim, tem algumas coisas assim que dificultam, mas ele procurou mesmo gene de resistência. Perfeito. Então o que a gente viu, né? Existe resistência equinocandina? Sim, mas é muito raro. Até hoje foi 0,2% das cândidas. Qual cândida só, a única espécie que eles acharam resistência equinocandina? Glabrata. Então, a glabrata que era resistente a fluco, tem alguns isolados, muito poucos foram encontrados, que tinham resistência equinocandina com gene de resistência mesmo, tá? Só que das glabratas deu 2% das glabratas, que dá 0,2% das cândidas que foram encontradas. Então, é muito raro ainda e não justifica se mudar ou se utilizar outra terapia empírica que não seja a equinocandina mesmo. Não precisa usar anfotericina, por exemplo, eu só usaria equinocandina mesmo. João, me dá 1 minuto para falar amém. Ainda bem, né? Então, felizmente, pelo menos se eu tô com equinocandina, eu tô feliz. Uma coisa legal sobre auris, que foi curioso, né? A gente teve alguns casos no Brasil e em outros lugares também que foi discutido. E o que é interessante, o nosso clado, tem 2 clados da auris, clado 1 e clado 4, né? Parece que o nosso clado do Brasil, ele é um clado mais sensível. Ele é o clado 4, que é sensível a todas as drogas, inclusive a fluconazol. Amém de o novo. Nosso, amém de novo, por enquanto, né? Vamos manter assim. Tomara que siga dessa forma, né? Outra coisa legal, então, teve uma sessão sobre candidemia especial, né? Então, além do professor Arnaldo ter falado desses temas, acho que vale mencionar a aula de uma colega que é a Carol Agnelli, que é uma grande amiga, foi minha colega de residência, né? E ela falou sobre candidemia persistente, falou um pouquinho sobre quando os pacientes não estão melhorando da candidemia, o que a gente precisa fazer. E eu gosto muito de um estudo, que inclusive a primeira autora, que ela teve na Espanha durante um tempo, e ela fez um trabalho joint, assim, de Espanha-Brasil,
que eles olharam candidemia. Foi muito legal porque eles mostraram que o que acontece diferente na Espanha é que a mortalidade é menor. O que acontece de diferente lá? Lá o que eles têm? Equinocandina, como primeira linha, entra rápido, entra cedo, equinocandina lá mais rápido que aqui. Retirada de catéter, que é uma coisa muito importante. E a pesquisa dos focos à distância, sempre, né? Então, procurar focos de infecção em outros lugares, né? Na barriga, então, baço e fígado, nos outros órgãos, endocardite. Procurar isso também, eles procuram com mais frequência do que nós, tá? Então, uma coisa que pode ajudar a melhorar o prognóstico. E na aula dela, ela falou assim, quando eu tenho uma candidemia persistente, o que é isso? 5 dias que eu tô tratando e o paciente continua tendo hemoculturas positivas. O que foi falado? Então, vou rever coisas, né? Coisas que a gente pode rever. Espectro da droga. Então, eu estou dando equinocandina para o meu paciente, se eu não estou, devo dar equinocandina, foi o que a gente falou. A dose da equinocandina precisa aumentar, foi uma discussão que foi feita. Um foco que eles encontraram bastante, que não foi evidenciado, que eu achei muito legal, em vários estudos nessas candidemias persistentes, foi tromboflebites. Então, aquele paciente tinha o catéter lá, você tirou o catéter, mas às vezes, esse cara tem uma tromboflebite lá, tá? Inclusive, isso aqui é do ECMID, não é do ICHAM, mas tem um estudo com PET-CT, que se encontra alguns focos de infecção em até 38%, 40% dos pacientes, que a gente não encontraria com outros métodos, justamente porque pega muita tromboflebite. Então ela falou assim, quando a gente viu infecção persistente por cândida, qual foi a causa mais comum? Tromboflebites foi o mais comum, e secundariamente, né, outras coisas que eventualmente apareciam, né, que poderiam aparecer, era a candidíase hepatoesplênica, mas a tromboflebite foi o número 1 e a endocardite foi o número 2, especialmente em pacientes dialíticos. Então, um paciente que usava catéter de diálise prolongada, das causas de candidemia persistente era a endocardite, que eu achei muito legal também. Então, procurar o foco faz diferença. O fígado e o baço, tem um estudo que é muito legal que ela mencionou na aula dela, que eu achei muito interessante comentar, que a penetração da equinocandina em fígado e baço lá não é tão boa assim, que o azólico talvez penetre melhor no fígado e no baço. Então, aquelas cândidas que tem baço e fígado, pode ser necessário usar também o azólico, né? Usaria em dupla terapia nesses casos, João? Então, foi uma coisa que a gente conversou, né? Inclusive, outra pergunta foi endoftalmite, que seria uma outra situação, e as cândidas de trato urinário, especialmente, né? Então, foi discutido que sim, talvez você possa combinar a equinocandina com o azólico nessas situações muito especiais. E aí, o que foi falado mais de cândida que não dá para deixar de falar, né? Que foi a última grande novidade, foi o lançamento no Brasil da rezafungina. Aí, um antifúngico novo, é algo que fazia muito tempo que a gente não vinha falando de antifúngicos novos. Eu tenho que fazer essa piada, a gente estava rezando por antifúngico novo. Exatamente, nós estamos precisando, né? Desculpa. E é legal, porque eles já tinham o resultado do trial, que a gente provavelmente vai falar mais de rezafungina no futuro, em outros episódios, para vocês com mais detalhe, mas foi lançado esse antifúngico no mercado brasileiro, saiu o preço, enfim, tudo, e ele foi lançado. E o que é a rezafungina, pessoal? Bem resumidamente, tá? Não vamos falar tanto dela agora para não dar para esgotar, mas é uma equinocandina que tem uma farmacocinética melhor. Então, ela é feita com a dosagem a cada 7 dias, então é uma grande vantagem, ela é semanal, e ela mantém um nível elevado durante todos esses 7 dias. Essa é a sacada. Então, eu consigo expor o paciente mais, eu aumento aquela área sob a curva pela MIC, que importa tanto em termos de PKPD. E o que chama muita atenção, o estudo da rezafungina foi Reza versus Caspo, e eles tiveram desfechos muito semelhantes, mas o que foi curioso é que... Caspofungina, né? Caspofungina, isso. O que foi curioso foi o seguinte, no grupo da Reza teve um tempo muito menor de tempo de duração de terapia intensiva, e as culturas negativaram mais rápido. Então, talvez tenha um potencial para pacientes selecionados como uma droga bastante interessante aí, né? Esse estudo que você está falando foi o RESPECT Trial, O né, Respect João? Trial, exatamente. Que é o estudo que comparou aí as duas drogas. Quando a gente fala de rezafungina, ela, assim, chega com muitas promessas para quem trabalha, principalmente com pacientes oncohematológicos. A gente já fica sonhando o dia que a gente vai usar ela como profilaxia, home care e tudo isso. mais, mas vai chegar o dia que a gente ainda vai sentar nesse podcast e conversar mais sobre esse assunto da rezafungina. E tá vindo esse estudo, tá rolando, deve terminar esse ano e ser publicado ou apresentado os dados no ano que vem, que é o Legal. estudo da profilaxia. Então vamos chegar lá. Aí, bom, seguindo então, Cândida foi isso, pessoal, coisas pra caramba novas. Então, só lembrar, espécie não determina resistência, usar equinocandina, procurar foco persistente e vamos ouvir muito falar de reza no futuro. Continuar, falando em reza, né? Continuar rezando para as áureas continuarem sensíveis até a fluconazol no Brasil. Amém. Boa. E, bom, leveduras outras de importância médica. Uma levedura que foi conversada, foi discutida também, foi tricósporo, tá? Tricósporo é uma outra levedura que tem uma importância nesse mundo aí especialmente da oncohematologia e dos queimados. É a levedura esquecida. Exato. É uma que a gente não fala tanto,
mas ela foi mencionada, então vou só fazer uma menção honrosa aqui, a gente tem muito que estudar sobre tricósporon ainda, onde ele está aparecendo mais, ele está aparecendo como uma segunda levedura muito importante na oncohemato, e ele está aparecendo em quem usa muito equinocandina, porque ele é intrinsecamente resistente às equinocandinas, tá? Mas ele pode aparecer também em pacientes muito tempo neutropênicos, inclusive que estão recebendo terapias antifúngicas outras, até vórico, fluconazol. Então tem sido uma segunda levedura muito importante que a gente tem que manter o olho aberto, porque a equino não trata ela. Então você pode ter um paciente que está tratando candidemia, ele tem uma outra levedura, uma das causas é tricósporon, por exemplo. Então uma segunda levedura aí para causar problemas. E a gente se surpreende às vezes, que a gente acha que a cândida é a mais comum ainda, mas aí de repente aquela levedura é um tricósporon. E aí lembrar, tem laboratório pelo Brasil que eu já ouvi falar que o pessoal joga fora, eu acho que não é importante se não é cândida. Não, é importante sim. E o tratamento muitas vezes vai ser uma combinação de azólico com futericina, ou a gente não sabe muito bem ainda qual é o melhor tratamento, porque tem poucos estudos. Então é meio que um alarme. Ó, pessoal, tá aparecendo uma levedura nova, tricósporon, tem que ficar de olho, e ela pode nos dar trabalho naqueles pacientes que tinham candidemia, tá? A gente também está preocupado agora com tricósporon, principalmente no mundo da oncohemato. Então só chama atenção, ainda sabe-se muito pouco sobre ele, e lembrar que ele é resistente à equinocandina. Se você fala uma coisa, resistente à equinocandina. O terceiro, que foi muito legal falar, a terceira levedura de importância médica é Cryptococcus. Então, Cryptococcus, o infectologista conhece bem cripto por causa da neurocripto do HIV. Essa não dá para a gente não mencionar. E o que foi legal que foi discutido? A gente continua falando de neurocripto, a gente ouviu falar alguns anos atrás do trial de dose única de anfotericina depois das doses de fluconazol, que foi feito na África, foi falado sobre essas coisas todas. Mas o que teve de novidade que eu achei legal? Teve um colega que fez uma mesa de cripto, que foi o David Boer, que foi muito interessante. Ele falou assim, cara, e se a gente tivesse um tratamento mais personalizado da criptococose, da neurocripto? O que ele falou? Vocês já viram isso, né, no dia a dia, né? A gente tá vendo um paciente de cripto, aí a gente tem aquele paciente que tem uma baita de uma leucocitose, uma pelocitose no líquor, tem um monte de célula, e ele vai mal, ele fica super sintomático, tem problemas. E tem aquele cara, principalmente, tô falando dentro do mundo do HIV, né? Que tem 0 de CD4, né? CD4 menor que 10 ali, e ele faz aquele líquor, que o líquor é normal, lembra? Menos do que 10 células, nem altera, e ele tem um monte de fungo nesse líquor. Então, e ele criou uma discussão que foi o seguinte, cara, então, esses caras são diferentes, não é possível. Por que um é de um jeito, outro é do outro? E ele, inclusive, mostrou que nesse grupo que eu falei que tem muita célula no líquor, tem um grupo que tem muita célula e pouco fungo, que tá matando o fungo bem, e a inflamação é o problema. E no outro, ele não tá matando o fungo bem, tá inflamadão e não mata o fungo bem ainda. Então, são dois problemas. E esse cara do grupo que tem as células 0, lá baixinhas, provavelmente ele não tá matando o fungo bem. Então, ele discutiu que será que a gente não deveria fazer alguma coisa sobre o sistema imunológico desses pacientes? Tudo são coisas teóricas, tem poucos dados. Aí, por exemplo, nesse grupo de neurocripto classicona do HIV, menos de 10 células, não inflama nada, não ataca o fungo. Ele citou um estudo lá de 2012, muito interessante, eles deram interferon gama para os pacientes. Então é tipo dar um boost de imunidade para eles. Pegaram esses pacientes com neurocripto associado ao HIV e deram interferon gama versus nada, né? Versus placebo, controle. E que eles viram, o grupo que recebeu interferon gama negativou mais rápido o líquor. Então meio que eu dei um boost de imunidade para esses pacientes, para eles reduzirem mais rápido a quantidade de fungo no líquor. Então a sugestão do nosso autor é, nos anérgicos, nesses caras com 0 células e um montão de cripto, será que a gente não deveria dar um boost de imunidade? Essa é a teoria. E aí, com o grupo que inflama demais, ao contrário. Ele fala o seguinte, duas possibilidades, né? Um grupo que inflama muito, mas tem pouco fungo, né? Ele tá matando o fungo bem, então tem que tratar a inflamação. Aí ele sugeriu te dar drogas tipo inibidores de JAK ou corticoide para dar uma desinflamada nesse cara, para ele não inflamar tanto, que ele tá matando o fungo e tá inflamando exageradamente. E para o grupo que tá muito inflamado e não tá matando o fungo, ele fez aquela teoria. Será que esse cara tem um padrão de resposta ruim, TH2, um monte de célula, mas nada que tá matando o cripto que interessa? Então, será que a gente não deve fazer uma combinação? Dar aquele interferon gama para ele melhorar a defesa e, ao mesmo tempo, dar uma droga anticitocina que tira essa via da TH2. Então, olha que papo interessante, né? Tudo é bastante teórico ainda, mas é para tentar que a gente criasse uma abordagem mais individualizada para neurocripto. Isso que foi discutido no Congresso. Então, é bem legal, né? Você olhar e falar, pera, como é que esse cara está imunologicamente? Ele está assim. Como é que ele está em termos de burden de fungo? Ele está assim. Então, eu vou fazer uma terapia
especializada para cada um, que é muito interessante, né? Eu sei que isso é tudo muito teórico, mas quando a gente vê no dia a dia o paciente imunossuprimido pelo HIV, faz total sentido isso que você está falando, João. São respostas meio bizarras que a gente vê nesses pacientes, assim, essa questão de fungo, celularidade, aquele cara que você fica repetindo o líquor ele 1000 vezes, o fungo nunca melhora, e a celularidade às vezes baixa, às vezes alta. Então, assim, no dia a dia é interessante a gente ter uma coisa pra gente talvez dançar conforme a música. Exato. Achei sensacional isso. Achei muito legal a abordagem dele. E é aqueles pacientes também que, sei lá, o cara tem muita célula no negativo fungo, é aquela história. A gente vê pacientes assim. Inclusive, existe reconstituição imune com neurocripto, né? A gente sabe que tem isso. Então, realmente é um mundo que a inflamação e como tá o sistema imunológico influencia bastante. Acho legal esse papo. Então, essa foi a discussão, pessoal. Não tem nada muito prático ainda, mas é a visão diferenciada para essa cripto que eu achei bacana compartilhar com vocês. Fechamos leveduras então. Falamos de Candida, Trichosporium e Cryptococcose. Bora agora falar de mórficos. Os dimórficos, pessoal, são aqueles que eu falei, que uma temperatura é de um jeito, a temperatura é de outro. São basicamente o que é bom dos dimórficos, que eles são os endêmicos também. Então, são aqueles fungos que causam doença mesmo em pessoas saudáveis, né? Então, quais são os dois, assim, que a gente nunca pode se esquecer? São três, na verdade. Histoplasma, paracoco e esporo. Por causa do tempo do episódio, nós vamos falar mais de histo, tá? Que foi o que foi mais discutido lá e tem uma coisa brasileira muito legal para falar para vocês. Então, a histoplasmose, especialmente no mundo dos pacientes com HIV, a gente sabe que é uma doença muito subdiagnosticada. Então, o trabalho de alguns pesquisadores lá do Sul, que é muito legal mencionar, que é o professor Alessandro Pascoalotto e o professor Diego Falsi, são dois colegas do Sul que têm um trabalho sensacional. Eles têm trabalhado com aumentar o diagnóstico de histoplasmose, então a primeira linha deles foi começar a estudar isso, a gente até participou aqui na Unifesp do estudo deles. Eles deram antígenos de cripto e antígenos urinários para histoplasmose para os centros do Brasil fazerem teste nos seus pacientes com HIV e tentar entender a prevalência e a incidência. E eles viram que tinha muito mais histoplasma do que a gente imaginava, inclusive lugares do Brasil que a gente nem sabia que tinha histoplasma. Então, quando eles deram o teste, as pessoas viram que começou a ter muito diagnóstico. E aí eles falaram, bom, agora que a gente aumentou a incidência de histoplasmose, vamos falar sobre tratamento. E como que geralmente é o tratamento de histoplasmose? 2 semanas de anfotericina, como terapia de indução, no HIV, né? E depois o cara fica com itraconazol durante 1 ano. O que eles propuseram? Lembra que na cripto a gente falou que existe um clinical trial que dá uma dose só de anfotericina e daí o cara vai com fluco? Esses colegas brasileiros, veja, estudo que veio do Brasil, eles propuseram fazer um estudo e está publicado já o fase 2, que é uma dose única de anfotericina. Eles fizeram uma dose de 1 dia ou 2 dias. É uma dose mais alta, tá? 10 miligramas por quilo. Tá? Então é uma tijoladona no primeiro dia e depois o cara vai com ITRA. E eles viram que essa dose foi extremamente eficaz no fase 2. Ô João, esses pacientes são todos HIV? Todos HIV com diagnóstico de histoplasmose disseminada por antígeno urinário, principalmente, ou por outros métodos. Então, encontrou fungo em algum lugar. Então, a mais comum é a gente ver aquelas lesões de pele, né, associadas, mas o que eles perceberam no estudo? Que quase nenhum sintoma ajuda muito a diagnosticar se o paciente está com histoplasmose ou não. Teve alguns grupos que tiveram co-infecção tuberculose e histoplasmose, 20%, outros centros foi tipo 40%. Você imagina que, sei lá, 1 a cada 5 pacientes com TB tem isto junto. Mas sabe aquele paciente que começa a tratar TB, ele dá uma melhorada, mas ele não vai tão bem. Então, talvez se você fizesse um antígeno urinário, você pegaria isto, né? E eles fizeram esse estudo, fase 2, e foi eficaz, foi tão eficaz quanto, com menos efeito adverso, fazer anfotericina em dose única. E aí agora, o que é muito legal, eles estão lançando o estudo fase 3 no Brasil, chama Induction Trial, e eles estão coletando mais e mais centros para participar desse estudo. Então teve até uma reunião no último dia do ICHAN, que foi uma reunião do Grupo Brasileiro de Histoplasmose, e eles estão convidando todo mundo, tá? Então, de repente, algum de vocês está nos ouvindo, mande um e-mail para o pessoal de lá, eles estão super a fim de colocar mais pacientes e mais centros. Então, se seu centro tem muito paciente com HIV, eles ajudam, o trial ele fornece o diagnóstico, ele dá os exames para fazer diagnóstico de antígeno urinário, né? E ele fornece a anfotericina lipossomal também. Então, olha que bacana para você melhorar o cuidado dos pacientes com HIV. Então, é um estudo que assim, vale muito a pena levantar e falar bastante sobre ele. E acho que vale citar uma pessoa que eu conheci lá, que é a Tarsila Vieselli, que é uma pós-graduanda desse grupo também, e ela é aluna da nossa pós-graduação.
e que está trabalhando nesse ensaio clínico, e ela bateu um papo muito legal comigo, e é uma pessoa muito bacana que trabalha junto com esse grupo. Esse pessoal está fazendo um trabalho maravilhoso no Brasil e acho muito legal a gente trazer e falar para todo mundo sobre esse trabalho. Então, parabéns para os pesquisadores, e a gente está mudando a história da histoplasmose no paciente com HIV/AIDS no Brasil e potencialmente no mundo com esse clinical trial, que é muito legal. Sensacional, muito bom. Esse é o histoplasma foi o rei ali dos dimórficos, então vamos falar um pouquinho dos outros que faltam, que são os filamentosos, né? Pra gente fechar aqui. A nossa discussão. Lembrando que é só um hello do Ixam, pessoal. Não dá para falar tudo que tem de novidade, tá? É impossível, nem daria pra gente falar. Então vamos lá. Dos filamentosos, quais são os 3 fungos mais importantes que vocês precisam saber? Fungo filamentoso mais de importância médica, os maiores, né? É Aspergillus, que é Hialoifomicose, Fusarium, que é Hialoifomicose, e o gênero Mucor, que causa a mucormicose. Então vamos falar um pouquinho, assim, bem brevemente sobre o que foi falado de cada um. Então vamos lá, fusariose. O que foi falado de fusariose no mundo lá do nosso Ixam? Que foi diferentão, assim, né? Qual foi a novidade? Fusariose, gente, mata muitos pacientes. Uma doença muito grave, tá? De um modo geral. E quando a gente isola o fungo nesses pacientes oncohematológicos, a maioria das vezes os mix, né? A concentração inibitória mínima dos antifúngicos vem elevada. Para azólico, para anfotericina, geralmente os mix são altos. E aí a discussão que a gente tem de fusariose hoje é o seguinte: muita gente morre de fusariose, a mortalidade é muito alta, os mix de antifúngico vêm altos. O que eu faço? Quais são as drogas que eu uso? E tem relação, e foi muito legal porque o Martin Honegger, que é um grande pesquisador de micologia, ele deu essa aula falando sobre as mix de fusário importam. Ou seja, você foi lá e você deu para o seu paciente voriconazol, e aí veio a mic alta do vórico, e o paciente está melhorando. E aí? Isso importa? Então a discussão foi o seguinte: vários estudos de mix, né, mostram pouca correlação entre a MIC e a resposta clínica. Ou seja, você está dando lá para o seu paciente, sei lá, uma terapia combinada, anfo mais voriconazol, e o paciente está melhorando, mesmo que as MICs venham altas, você pode manter a terapia, só mantém aquilo ali atrás da orelha, isso se alguma coisa mudar, mas não tem uma correlação tão clara. Então é importante, ele disse que assim, cuidado que a evidência é meio assim, né? Tem algumas mix, mas um mic clínico mesmo, bem claro, uma correlação clara que, se vier o mic de vórico maior que 8, não use vórico. Não temos isso. Então, diante de uma fusariose, ainda não está claro se o melhor é fazer terapia combinada, vários centros vão fazer, anfotericina mais voriconazol, mas talvez aqui a discussão seja assim, as mics não importam tanto. Exato, que a gente se assusta muito, às vezes vem mic altas, fala, nossa, então vou tirar, E vou às deixar... vezes o mic é alto pra absolutamente tudo, né? Exato, exatamente. Então ele falou pra gente tomar cuidado e olhar mais o paciente, exatamente, do que olhar as mics. Achei isso muito legal, tá? Mundo da mucor. Mucormicose é aquela doença de alta mortalidade que afeta diabéticos e pacientes da oncohematologia, tipicamente, que a gente tem que usar terapia com anfotericina lipossomal em altas doses. Agora veio o isavuconazol, que é um novo azólico que tem espectro para mucor. E o que foi discutido, pessoal? Diagnóstico. O diagnóstico de mucor é muito, muito importante. Por quê? Porque é difícil fazer diagnóstico de mucor e demora para fazer diagnóstico de mucor, tá? Então o grande problema foi o seguinte: eu preciso fazer diagnóstico de mucor rápido, porque o que muda? Muda o antifúngico, anfotericina em altas doses. Talvez eu não desse anfotericina em altas doses para a maioria dos meus pacientes, se eu não pensar em mucor, né? E aí eles estão, a tentativa vamos melhorar o diagnóstico. Então o que a gente tem de dados hoje? A sugestão foi, vamos fazer PCR, vamos fazer método molecular para achar mucor. Por quê? Porque é mais rápido e a gente vai achar mais mucor. Por quê? Porque a levedura é muito sensível, o fungo filamentoso filamento, né, a IFA, é muito sensível. Às vezes não cresce, às vezes demora para crescer, demora 11 dias, 10 dias, e não dá tempo de tratar o paciente nesse tempo. O método molecular ele é muito mais rápido e já tem alguns dados que ele sai muito mais rápido. Ele sai, por exemplo, com 2, 3 dias já vem positivos e já tem o dado. Tá? Então, todo mundo falou, não, vamos fazer mais PCR, vamos fazer mais biologia molecular para aumentar o diagnóstico de mucor, isso é muito bom. Só que eles apontaram uma coisa que eu achei muito interessante e que é uma coisa que a gente faz no nosso centro e agora está começando a explicar o que está acontecendo. A gente costuma pegar a peça do tecido e fazer o método molecular ou sequenciamento no tecido. E o que eles apontaram e falaram lá no Ixam? Está aparecendo muito contaminante, porque o seio da face é um negócio aberto. E o método de sequenciamento ele é extremamente sensível. Então, às vezes, vem gênero mucor que não é a causa da infecção. O fungo está lá, ele está no ambiente, ele está no tecido do paciente em pequeníssimas quantidades. E aí você faz sequenciamento. Então, a discussão foi, está começando a aparecer falsos positivos de espécie mucor quando a gente usa esse método. E aí eu lembrei de casos nossos que a gente fez várias vezes. A Fernanda, que fez a nossa aula de rinoceronte fúngica invasiva, ela fala que a gente faz sequenciamento lá.
vira e mexe aparece um gênero mucor, mas depois a patologia não vem nada, o paciente melhora e aí... Então, para a gente tomar um pouco de cuidado, porque o método muito sensível, quando você começa a pegar um ambiente que não é estéril, como é os seios da face, você pode começar a pegar ruído. E aí você vai tratar mucor quando não é mucor. E o que isso implica? Um monte de anfotericina, risco de toxicidade, e o paciente não se beneficiar daquilo. Então, legal o método molecular, aumenta a sensibilidade, mas tomar cuidado, principalmente quando a gente faz em tecido. Aparentemente, tecido pode ser problemático por causa de contaminação. Então, isso foi uma coisa bem legal. Interessante saber selecionar bem o meu paciente, né? Aquele que tem suspeita, que tem clínica sugestiva e não fazer o exame de rotina. Acho que é algo que não só para mucormicose, mas fungos filamentosos de uma forma geral. A gente comentava isso muitas vezes no episódio que a gente fala sobre aspergilose, a gente falou exatamente a mesma coisa, né, João? Interessante trazer isso para mucormicose, esse conceito. Exato. Então, é complicado, você vê, quanto mais a gente brinca, né, lembra quando a gente falou nos podcasts de painéis diagnósticos, que a gente falou assim: "Cuidado, vai interpretar o painel, pode vir coisa que o método é muito sensível e que você não vai fazer nada a respeito, interprete com cuidado, olha o paciente e não olha o exame". Então isso é bem importante, mas cuidado, tá? Seios da face, pessoal, não é estéril. Então, vamos identificar mais bicho que não é para fazer nada. Perfeito, João. E temos droga nova? Temos droga nova, mas ainda não tá na prática, tá quase, tá em estudo, tá no fase 3. Quase lá. Então, o que teve de novidade para o mundo dos fungos filamentosos e então incluindo aí Aspergillus fusarium mucor? Fosmanogepix. O que é Fosmanogepix? É a prodroga do Manogepix. Então, Fos é como ela vai se apresentar, né? Aí você absorve a droga e as fosfatases séricas elas quebram e vira o Manogepix, que é o ativo dessa droga. Essa droga tem uma ação muito maluca, tá? Ela age na função das âncoras de glicofosfatidil inositol da parede do fungo onde se ligam as mananas, blá blá blá. Enfim, é um método totalmente novo, tá? Ele é uma ligação basicamente humana, não tem esse mecanismo em outros lugares. Um antifúngico novo de uma classe nova. Exato, ele atua ali, tá assim, tem o núcleo, complexo de síntese proteica do fungo, e aí nesse caminho ali tem umas âncoras de GPI, que é glicofosfatidilositol, e ele age nesse lugar. Então, assim, é uma coisa super específica de infecção fúngica. A gente não comumente, não tem nada parecido com isso no humano, então isso é muito bom, porque menos efeito adverso, menos efeito fora do alvo. E essa droga tem efeito para todos os nossos fungos de importância médica praticamente aí. Então, ele tem ação para Cândida, tem ação para Fusarium, para Mucor, para Aspergillus. E o que a gente tem de novidades? O estudo está em fase 3, tem vários centros no Brasil, vai começar a recrutar pacientes, tanto para infecções por Cândida quanto para infecções por fungos filamentosos, inclusive em pacientes refratários ou que escaparam da profilaxia, o que é muito legal. Mas o que eles trouxeram? O que é promissor desse antifúngico? Eles fizeram um programa de acesso expandido fora do Brasil. Então, já tinha para alguns pacientes que eram refratários, não tinha opções. Eles fizeram séries de casos de quem recebeu. E o que é impressionante? Que a sobrevida de pacientes que tomaram fosmanogepix para fusariose e para mucormicose foi muito alta. Assim, quando eu comparo com a literatura, claro que não é controlado, não é randomizado, mas para pacientes que estavam indo mal, que não tinham opções, que receberam um antifúngico novo e ainda tiveram sobrevidas inclusive mais altas do que o histórico daquela literatura, é muito promissor. E com pouquíssimos efeitos adversos. Então a gente está super animado que talvez esse antifúngico venha compor a nossa prática. E está em fase 3 e tem pacientes brasileiros, o que é muito legal, porque valida bastante esse antifúngico, inclusive na nossa população. Então essa aí foi a última, talvez, grande novidade do nosso ICHAN. Então teve muita coisa, teve muitas outras mesas, mas acho que deu para a gente falar um pouquinho do que foi o geralzão que apareceu lá de novidade e que deixa a gente muito animado com o tratamento de candidemia, com a resafungina, com o tratamento de novos fungos aí, com o Fosmanogepix e com um grande trabalho aí dos brasileiros em mudar a história da histoplasmose nos pacientes com HIV/AIDS, que é muito bacana. Perfeito, João. Aproveitando aqui para a gente finalizar, fica o nosso convite para quem quiser aprender mais sobre fungos. A nossa pós-graduação em imunodeprimidos tá a todo vapor. A gente tem mais de um módulo já de aulas, O segundo módulo de infecções fúngicas agora vai ser sensacional. que já está entrando, então ainda dá tempo de você participar se tiver interesse de começar esse ano. E, inclusive, esse episódio aqui, a gente teve uma live já logo após o próprio congresso, e a gente vai ter outras atualizações de congresso que quem está participando do nosso grupo de imunodeprimidos, tanto pela exclusividade pela live, quanto pelo fato de que você recebe muito antes, e tem algumas coisinhas a mais que a gente comenta lá. Assim, dá para aprofundar muito mais, Tem temos muito mais tempo. Exatamente.
Mas é por isso, muito obrigado, João, muito obrigado aí por ter trazido essa atualização, e acho que é isso. Sempre um prazer. Infecções fúngicas, pessoal, sempre no nosso meio aí. Vamos nessa. Valeu, falou!